Vamos introduzir neste vídeo a definição de dielétrico. E então escreve-se de acordo com o novo acordo ortográfico dielétrico. Este dielétrico tem um nome muito estranho e faz com que muitos alunos de física fiquem em êxtase, mas apenas significa um isolante. Os dielétricos também se chamam isolantes. São materiais que não possuem cargas elétricas móveis. Este dielétrico, além de ser isolante, como as cargas não se movem, pode acontecer um dado fenómeno que é a polarização. E daí advém que o campo elétrico influencia um dielétrico não pela movimentação das suas cargas, mas pela polarização deste. Inicialmente, vamos ver a descrição de um dipolo elétrico, que descreve um dielétrico como um meio que foi polarizado e que os seus constituintes formam um dipolo elétrico. Vamos fazer uma descrição aproximada. Um dipolo é um sistema com duas cargas e vou modelar as cargas com a mesma carga, mas simétrica uma da outra. Q menos Q. Vou fazer um eixo, que eu vou chamar o eixo do X, e cada uma das cargas está a uma distância A do eixo. Estão à mesma distância. Pronto, eu quero ver num ponto P muito longe das cargas. Vamos imaginar que este ponto P é muito maior do que esta distância A. A distância a este centro do meu dipolo vou chamar R, a distância à primeira carga vou chamar R1 e a distância à segunda carga, isto é suposto ser uma reta, vou chamar R2 e isto posso converter em vetores R e R1 com a setinha. Pronto, apagar aqui este R que está a mais. Ok. E então, um dipolo elétrico é então um sistema que consiste em duas cargas em interação. Cria um campo elétrico a uma distância R. E vou definir o ângulo θ. Vemos que este campo no ponto P, à distância R1 da carga Q e à distância R2 da carga menos Q, tem este ângulo θ, que é o ângulo que o vetor R faz com o eixo dos y. Falta-nos definir aqui o outro eixo, que é o eixo dos y. Ok. Então como é que fica o potencial no ponto P? Pelo que vimos nas aulas anteriores, o potencial criado por uma carga, criado por um sistema de cargas pontuais num dado ponto, é 1 sobre 4π epsilon 0, o somatório de cada carga que está a criar nesse campo a dividir pela distância a essa carga. Ou seja, fica 1 sobre 4π epsilon 0, carga Q sobre a distância à carga Q, que é R1, isto é o potencial no ponto P, mais a carga menos Q sobre a distância à carga Q menos Q, que é R2. E isto fica como 1 sobre 4π epsilon 0. Vou reduzir ao mesmo denominador, fica Q R2 menos Q R1 sobre R1 R2. Ei, aqui o R está grande. R2. Eu posso pôr o Q em evidência e fica o potencial no ponto P é Q sobre 4π epsilon 0 R2 menos R1 sobre R1 R2. Ok. E estes R1 e R2 estão a multiplicar. Agora vamos fazer a aproximação. Um dielétrico consiste em dipolos elétricos, que é o que estamos aqui a modelar, um sistema físico simples, mas estamos a ver um dielétrico de distâncias muito grandes. Por exemplo, um meio dielétrico tem esta dada forma. E isto vamos dizer que é 1 metro. Qual é a distância entre as cargas elétricas? Nós vimos que são distâncias muito pequeninas mesmo. Então, num metro comparado com distâncias tão pequeninas como 10 a menos 10, não faz diferença nenhuma. Ou seja, este A aqui é muito menor que a distância R que eu estou a ver. É o que eu estou a fazer normalmente quando faço a descrição de dielétrico. Então assim, o que é que acontece? Tanto o R1, lá estou eu a pôr R1, R grande. Tanto o R1 como o R2 são muito maiores que esta distância A. E vou pôr aqui como a distância D, que é 2A, ou seja, D é esta distância aqui. Esta distância total chamo-lhe D. Ok. Também, ou seja, R1 e R2 são muito maiores do que D sobre 2. E como o D também é muito grande, também quer dizer que o R1 e o R2 são muito maiores do que D.
Pronto, esta é a minha aproximação inicial. E agora, o que é que eu faço? Bem, qual é a diferença entre o R1 e o R? É este fator aqui. Entre o R1 e o R tem esta distância a mais. Se eu fizer aqui, se eu fizer mais ou menos à escala, tenho aqui o R, vou pôr aqui uma distância muito pequenina e vou pôr aqui outro que é o R1 e eles tocam-se ali no ponto P. Ok, é esta aproximação que eu estou a fazer. Isto é a minha distância R1, esta é a minha distância R e depois ainda tinha ali para a outra carga que a distância R2. E vai. Okay. Supostamente isto é uma reta. Então isto é a distância D sobre 2, isto é a distância D sobre 2. E o que é que eu concluo mais ou menos a olho? Bem, como é que eu defini o θ? Defini o θ assim. Este θ, as distâncias tão grandes, é aproximadamente igual a este θ. São os dois θs iguais. E o que é que eu tenho? Tenho que R1 e R são aproximadamente a mesma coisa. Só que tem esta diferença aqui a mais. Certo? Esta diferença é a diferença entre o R e o R1, que também é a diferença entre o R e o R2. Só que qual é que é maior? É o R1 ou é o R2? Bem, o R2 é maior porque está ainda esta distância diferente ao ponto P. Então, ponto qualitativamente, o que é que eu tenho? Tenho que o R1 é aproximadamente o R menos, estou a tirar esta parte, que está a vir para cima, estão a ver que o R1 é menor que o R, menos D sobre 2 cosseno de θ. Que é esta parte aqui, é D sobre 2 cosseno de θ, que dá este cateto adjacente. E o R2, como é ainda maior do que R1, é R mais D sobre 2 cosseno de θ. Com estas aproximações, quanto é que fica R2 menos R1? Este símbolo aqui quer dizer que é aproximadamente. Aproximadamente. Ok. R2 menos R1 é aproximadamente, fazendo este menos aquele, dá D cosseno de θ. E o que é R2 vezes R1? Isto é aproximadamente R menos D sobre 2 cosseno de θ vezes R mais D sobre 2 cosseno de θ. E isto fica, fazendo as multiplicações todas, R quadrado menos D ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 4. Mas qual é o termo que lidera aqui? O termo que lidera aqui é R quadrado, que é muito maior do que este D quadrado. Esta distância, ainda por cima ao quadrado, é muito maior do que esta distância ao quadrado. Então isto é aproximadamente R quadrado. E assim posso inserir isto no meu potencial. Está aqui o meu VP. E isto fica que VP é aproximadamente igual a Q sobre 4πε0. R2 menos R1 é D cosseno de θ. Conseguem ver? D cosseno de θ a dividir por R1 R2, que é R quadrado. Ok, e esta é a minha aproximação, isto é um vezes, para o dipolo elétrico. E agora vou definir uma, uma, uma quantidade que é esta quantidade de carga vezes distância vezes cosseno de θ. Isto parece um produto interno, não é? Que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isto não é mais, este θ é o ângulo entre o vetor D, se eu tiver as duas cargas, assim as duas cargas, tenho o vetor D e tenho o vetor R, certo? Então vou definir uma coisa que é o momento dipolar. P, que é carga vezes distância. Okay? Este vetor D, que o módulo desse vetor V, D, é a distância entre as duas cargas, D, e tem esta direção de uma carga para a outra. E este eu chamo de momento dipolar. Dipolar. Isto parecem ser muitas contas, mas são coisas simples. Podem fazer por vocês que vão chegar ao mesmo resultado. Então, com este momento dipolar, o que é que eu tenho? Tenho que o V de P é igual a QD é o módulo de P. QD é o módulo de P cosseno de θ. Ainda não pus nenhum produto interno. O módulo de P é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, que é QD.
a dividir por 4π epsilon 0 r ao quadrado. Ok, e esta é a minha aproximação do potencial para um momento dipolar. Notamos que agora o potencial não vai como 1 sobre r. Para uma carga pontual, como é que era o potencial? O potencial era Q sobre 4π epsilon 0 r quadrado. Q sobre 4π epsilon 0 r, desculpem. Isto era, o potencial variava como 1 sobre r, tinha lá o r no denominador. Mas para um dipolo, o que é que acontece? Para um dipolo, com as nossas aproximações, o potencial varia como 1 sobre r quadrado. Ou seja, decresce mais rapidamente do que uma carga pontual. E agora podemos tratar este termo módulo de P cosseno de θ pondo de outra maneira. Sabemos que o vetor R, como nós vimos nos primeiros vídeos, é o vetor x, y e z. Então, o que é o grade, este vetor de nábula? O que é o gradiente de R? Quero que façam as contas em casa e me provem que que o gradiente de R, exatamente isto, que é a derivada do R em ordem a x, derivada do R em ordem a y, derivada do R em ordem a z como um vetor, este vetor vai ficar exatamente R sobre R. É um exercício que eu deixo para vocês. Que é a definição do vetor do versor é de R. Então, a maneira como definimos o ângulo θ com o produto interno dá que P interno com o grado de R é igual ao módulo do P vezes o módulo do grado de R vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas o R, este vetor R, com o vetor D, tem este ângulo θ. Por isso é exatamente este θ que está aqui definido, é este θ do produto interno. Se não tiverem a acompanhar, escrevam nos comentários as vossas dúvidas. Eu estou a fazer apenas o produto interno do P com o grado de R. O grado de R em módulo é o módulo do versor. O módulo do versor dá 1, isto dá módulo de P cosseno de θ. Que é exatamente o que temos no nosso potencial V de P. Então como é que fica? Inserindo na expressão, ficamos que V no ponto P é dado por P interno com um grade do R a dividir 4π epsilon 0 R ao quadrado. E agora, o que é que eu posso fazer ainda mais? Bem, o que eu tinha aqui a expressão em relação ao R, mas está este ter um grado de R sobre R quadrado. Grado de R sobre R quadrado. Será que eu posso simplificar isto? Tenho que grade de 1 sobre R, quanto é que vai ficar? Grade de 1 sobre R é menos 1 sobre R quadrado, grade de R. Porque são derivadas. A derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R quadrado vezes a derivada do R. Que é isto que é o nábula, são derivadas. Então isto fica é de R sobre R quadrado. Ou seja, este grado de R sobre R quadrado é menos o grado de 1 sobre R. Pelo que vimos aqui. Ou seja, posso dizer que o potencial no ponto P é igual a menos P interno com o gradiente de 1 sobre R, às vezes eu chamo grado, às vezes eu chamo gradiente, a dividir por 4π epsilon 0. E agora eu posso, porque é que veio este menos? Eu defini o vetor R assim, no ponto P, mas podia ter definido o vetor R assim, no ponto O, que é a origem. Este é no ponto P. Então eu posso dizer que isto é P interno com o grado de 1 sobre R em O a dividir por 4π epsilon 0 e tiro daqui o sinal menos. Mas lembrem-se da nossa definição do vetor R. O potencial posto nesta forma é muito útil tanto na aplicação de problemas mais complexos como para interiorizar este conceito de dipolo elétrico. Na passagem para os dielétricos no próximo vídeo vamos utilizar esta expressão.